Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês. Mas nesse dia, né? Dia 7/1 de 2025, trazendo aqui mais uma palavra. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Começando por ontem, né? Na realidade, começando pelo domingo, né? Que a semana começa no domingo e não na segunda-feira, porque a segunda-feira já é o segundo dia, né? Por isso que é segunda, né? Então, muito obrigado por você que está aí, que vai assistir esse vídeo todo. Fica aí. A gente vai continuar na nossa sequência de estudos a respeito do livro de Levítico, né? Que é você pode ver aí do lado. Esse vai ser o quarto vídeo, a parte 4, o caminho para Deus através de sacrifícios, que começou no capítulo 1, no versículo 1, até o capítulo 10 e verso 20. E a gente já vem numa sequências, né, de estudos. Estamos agora no capítulo 7, que é a parte D, oferta pela culpa. Tá? Então, a gente vai dar sequência a partir do D. A partir do D aí, né? A gente vai continuar aqui. A partir daqui, a gente tinha parado antes no capítulo 6. E agora nós vamos começar a oferta pela culpa. Depois a gente vai para a parte E, ofertas pacíficas, capítulo 7. Depois, ofertas pacíficas por meio dos sacerdotes, né? Antes era por meio dos sacrifícios, agora vai ser por meio dos sacerdotes, o caminho para Deus, né? Por meio dos sacerdotes, que vai começar no capítulo 8:1 e vai até o 10:20. Aí vai ter a primeira parte, consagração ao serviço sacerdotal, do 8:1 ao 36. 2. A investidura do serviço sacerdotal, vai do capítulo 9, do 1 ao 24. Depois do 3, a gente vai encerrar o sacrilégio do serviço sacerdotal através de Nadab e Abiú, que levaram o fogo estranho. A gente vai entender aí, né, o motivo do fogo estranho que eles levaram para dentro do tabernáculo, tá? Então, tudo certo. Não esqueça de dar o joinha, seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu sou Alex César, muito bem-vindo ao canal Somos Igreja do Descendente. E que você aí tenha um ótimo dia. Fico muito contente e feliz com a sua presença. Que você esteja aí comigo acompanhando essa leitura. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica desse dia, a partir do capítulo 7:1, né? A parte D, a oferta pela culpa, do 7:1 ao 10, instruções adicionais para a oferta da culpa. Então vamos ver aqui instruções adicionais. Essas são as instruções para a oferta pela culpa. É a oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto onde são mortos os animais para o holocausto, e seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos, e o lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. É oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssimo. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira pertence ao sacerdote que apresenta. Todas as outras ofertas de cereal, preparadas como farinha seca ou farinha umedecida com azeite, deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Então agora vamos para a oferta pacífica, que começa no capítulo. Entrou um negócio aqui que não tem nada a ver. A oferta pacífica, do 7, que é a parte E,
começa dos capítulos 7 até outra coisa que não tem nada a ver. Do 7:11, que é a partir daqui até o 38. Instruções adicionais para a oferta de paz. Essas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém apresentar uma oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento misturado com azeite, pãezinhos sem fermento untados com azeite e bolos feitos de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz, para expressar gratidão, será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido. Mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que o trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. A essa altura a carne estará contaminada e quem comer será castigado por causa de seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja contaminação humana de um animal impuro ou de qualquer outra coisa impura, é detestável. E depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. O sangue e a gordura são proibidos. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais como gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possa ser usado para outros fins. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consuma o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo, a porção do sacerdote. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial ao Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entregue como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue aos sacerdotes que apresentam o sangue e a gordura da oferta de paz. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentam. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes, desde o dia que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente, de geração em geração.
Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem sua oferta ao Senhor no deserto de Sinai. Agora nós vamos para a parte A. Você viu a parte B, agora vamos entrar na parte A, por meio dos sacerdotes, do 8:1 ao 10:20. Agora, né, oficializando aí, né, o caminho para Deus, fazendo a consagração dos sacerdotes. Tem a imagem aí do lado, né? Pode conferir aí, né, a imagem. Consagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes que tinha direito. Agora nós vamos ver isso aí. A consagração ao serviço sacerdotal, que é a parte 4, né? Livro de Levítico 8:1. Então o Senhor disse a Moisés: tragarão em seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os bois, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade na entrada. Vou dar uma ajeitada aqui. Na comunidade, à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isso que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida, apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu com o manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, para também consagrá-lo. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão. Vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhe na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e, com o dedo, colocou-o nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo, o fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e os queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar.
Em seguida pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar, sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável numa oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas e sobre os filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão e seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhe o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam ali, junto com os pães que estão no cesto de oferta para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queime qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de fazer expiação por vocês. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Que é da parte B, né? A investidura do serviço sacerdotal. Capítulo 9, do 1 ao 24. Os sacerdotes iniciam o seu serviço. No 8º dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel, e disse a Arão: escolha um bezerro para oferta pelo pecado de um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, apresente-o ao Senhor. Depois diga aos israelitas: escolha um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de um. Escolha um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, para o holocausto. Escolha também um boi e um carneiro para oferta de paz, além de farinha misturada com azeite e oferta de cereal. Apresente todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. Em seguida Moisés disse a Arão: venha até o altar e apresente sua oferta pelo pecado e seu holocausto para fazer expiação por si e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram sangue, e Arão molhou o dedo nele e colocou nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram o sangue, e ele o derramou em todos os lados do altar. Entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar, junto com o restante do holocausto. Em seguida Arão apresentou as ofertas do povo.
matou o bode do povo e apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta por seu próprio pecado. Depois apresentou o holocausto e o ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram sangue, e ele o derramou em todos os lados do altar. Depois pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, abençoaram o povo novamente, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Isso aqui é importante, pessoal. Eu até marquei aqui, vocês acompanhem aí, ó. Vejam aí do lado. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto da gordura. Esse fogo é o fogo da ira de Deus, né? A palavra de Deus diz: terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Então, a ira de Deus que era para cair sobre o povo, recaiu sobre esses holocaustos. E esses holocaustos, e tudo que a gente está lendo e aprendendo aqui, representava Cristo Jesus, o qual Cristo ia receber a ira de Deus, que está lá em Isaías 53, depois vocês lêem lá o capítulo todo de Isaías 53, que a Deus agradou moê-lo, enfermá-lo, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, né? Então, essa ira é a ira de Deus que consumia os holocaustos, e assim o povo era perdoado porque eles, sem entendimento e sem saber, isso era como se fosse, né? É algo feito pela fé, porque eles estão fazendo algo que aponta para um futuro, para Cristo Jesus que ia morrer na cruz, mas eles não tinham nenhuma ideia de que isso aqui era o tipo de Cristo, era a representação do que Cristo ia fazer, porque Cristo não foi revelado a eles, tá? Porque Deus não quis se revelar como Pai, Filho e Espírito Santo à nação de Israel. Ele se revelou apenas como Javé, né? O Yahvé, o Yahu, né? O Deus criador dos céus e da terra. Como ele não revelou seu nome a Abraão, Isaque e Jacó. Ele só foi revelar o seu nome a Moisés, Javé, né? O Senhor que apareceu, né? O grande eu sou. Foi ali que ele revelou o seu nome. Por quê? Porque Deus vem gradualmente. A revelação a respeito de Deus, ela é gradual, né? Ela começa, ela tem um início e depois o Senhor vai acumulando a sua revelação e a partir daí há um acúmulo de revelação a respeito de Deus e a respeito do seu trabalho. Então, desde quando Deus tirou o povo do Egito, Deus vem apontando para a vinda do Cristo, do Messias, e é por isso também depois a gente vai ler que Deus vai prever um rei em Israel, né, que vai surgir ali, mas vai surgir com Saul, o rei segundo o coração do povo. Aí depois Deus vai chamar a Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus vai prometer a ele que o trono dele será estabelecido para sempre através de um descendente dele, que é o descendente da mulher lá em Gênesis 3,15, onde Deus promete a serpente que ele vai vai tirar de dentro da descendência do próprio Satanás,
vai tirar um descendente da mulher que vai pisar sobre a cabeça de Satanás e vai destruir a morte que foi introduzida e colocado na raça humana. Tá? Então haveria de nascer no futuro. E esse que haveria de nascer é Cristo. E aqui Deus está progressivamente revelando e apontando para a vinda do Cristo, para como seria a forma, os sacrifícios, Deus mostrando antecipadamente à nação de Israel qual é a forma e a maneira que Deus vai tirar o pecado do mundo. Aqui, essa forma, ela foi dada a Israel através dos animais, através do tabernáculo, tudo que envolvia a cerimônia dentro do tabernáculo ali, tudo que envolvia ali o tabernáculo. Aquela era a forma macro, pequena, que Deus proporcionou para Israel, para que houvesse remissão e perdão de pecado a eles, para eles terem paz com Deus e Deus abençoar eles e a terra dele. Tá? Esse era um acordo feito entre a nação de Israel, o povo de Israel e Deus, Criador dos céus e da terra. Mas isso ia permanecer somente até quando o descendente, o herdeiro de toda a terra, o herdeiro de tudo aquilo, viesse, que é Cristo Jesus, o filho de Davi, né? Que o cego Bartimeu conseguiu ver o que Israel não viu, né? O que a nação de Israel, pelas suas autoridades, pelo sinédrio e pelo sumo sacerdote, e os religiosos da época não conseguiram ver, o cego Bartimeu viu. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Reconheceu. E por isso, Deus deu uma bênção especial a Bartimeu, que foi tirar, né, perdoar os seus pecados, e o salvou da condenação, primeiro da sua salvação da sua alma, porque ele confessou a Cristo sendo o Machia, o filho de Davi, o prometido a Davi, e também reconhecendo como Cristo, e assim Deus o curou, deu uma bênção especial por esse reconhecimento, o curou, e assim nós temos Cristo Jesus. Então tudo isso aqui é um apontamento para Cristo. Quando Cristo oficializa isso para a restauração de todas as coisas, essas coisas aqui não tem mais sentido e não precisa ser feito, tá? Incluindo a obediência à lei, os 613 mandamentos. Tá? Então isso aqui é sério. Então o fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura. Então a ira de Deus em relação a Israel foi apaziguada a Deus. Mas isso não era perfeito, porque isso não podia aperfeiçoar 100% o homem, tá? De uma vez por toda para sempre. Então de ano em ano eles tinham que fazer isso, até que viesse aquele que ia destruir a cabeça da serpente, né? Acabar com a maldade e a perversidade, né? E que ele ia fazer a justificação completa de uma vez por toda. Paulo fala isso lá em Romanos 3, 24 e 25. E assim, aquele que crê em Cristo Jesus tem a sua justificação. Assim, o povo de Israel tinha a sua justificação feita através dos holocaustos. Eles eram justificados porque a ira de Deus, em vez de cair sobre o povo, caía sobre essas partes de animais e sobre esses animais, e eles eram totalmente perdoados. Então aqui na primeira vez que foi feita a oficialização, que Arão oficializou junto com seus filhos as ofertas de paz entre Deus e o povo e perdão, o holocausto, né, que foi feito o holocausto, aqui, quando isso aconteceu, Deus mandou fogo da própria presença de Deus. Esse é o fogo santo, o fogo de santificação, consumiu o holocausto, e esse fogo era o fogo que tinha que se manter aceso para sempre, até a chegada do Cristo, lógico, e não podia ser tirado, não podia ser apagado diante de Israel, ali no tabernáculo. Então, ficou ali esse fogo que saiu do próprio Senhor, e qualquer coisa, e esse fogo é um fogo santo, porque é o fogo da ira de Deus que estava consumindo continuamente a lenha e o holocausto que era colocado pela parte da manhã, pela parte da tarde, e o fogo era aceso, tinha que ficar aceso 24 horas por dia. É o fogo que saiu da presença do Senhor. Então qualquer fogo que fosse levado, que tinha que ser
usado dentro da tenda do encontro, ou dentro do tabernáculo, tinha que ser desse fogo e não de outro fogo fora, tá? E é isso que a gente vai entender agora, o que Nadab e Abiú fez, né? Que é aqui a parte, vamos ver agora, né? O 1 aqui, né? O sacrilégio do serviço sacerdotal, Nadab e Abiú, do capítulo 10, do versículo 1 ao 20. O pecado de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú são filhos de Arão, né? Colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Então trouxeram um fogo, o qual não era o fogo que tinha que ser pego do altar. Foi isso que Deus disse. Eles pegaram o fogo de outro lugar, que não era do altar. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximam de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, e filhos de Uziel, tio de Arão. Ele disse: venham cá, elevem o corpo de seus parentes para a frente da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão. A ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme Moisés ordenou. Instruções para a conduta sacerdotal. Provavelmente, Nadab e Abiú fizeram isso aqui, tá? Que é algo que o Senhor agora vai definir, que é: se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Brincadeira, lógico. Se vai oficializar dentro da tenda do encontro, dentro do holocausto, não beba. Por quê? Porque existiam as regras, que às vezes eram coisas mínimas. Mas até nas coisas mínimas, Deus não aceitava que nada fosse feito diferente daquilo que ele já tinha ordenado por meio de Moisés. Tudo tinha que ser conforme foi ordenado e prescrito por Moisés. Não podia fazer diferente. Nem as coisas mínimas, nem o mínimo fogo você podia fazer diferente. E por causa do que eles fizeram agora, por causa dessa ordem de Deus aqui, tudo indica que eles tinham bebido algum tipo de bebida, e quando foram levar o incenso lá, o incensário, eles pegaram fogo que não era fogo do altar, fogo que tinha vindo da ira de Deus e consumido o holocausto, era o fogo santo, e eles levaram esse fogo que era de fora. E Deus não aceitou de forma nenhuma que isso fosse feito. Por quê? Porque eles estavam deixando de obedecer a palavra de Deus para fazer da sua própria forma, da sua própria maneira. Não foi isso que Adão e Eva fez? Adão e Eva também, né? Fizeram viver a sua vida e comer o fruto da sua própria maneira, pela sua própria forma, pela sua própria vontade. E também quando eles pecaram, que eles viram que estava nu por causa da malícia que entrou no coração do homem, de Adão e Eva, eles cozeram folhas de figueira e tamparam a sua nudez. Mas isso não serviu para eles. Não teve nenhuma serventia para esconder o pecado deles diante de Deus. Então, por isso, o que Deus fez? No mesmo livro, no mesmo Gênesis 3, só que no versículo 21, Deus pegou um animal que não tinha nada a ver com a culpa de Adão e Eva e sacrificou, tirou a pele daqueles animais e fez vestes e colocou em Adão e Eva. E assim Deus estava apontando, e agora Israel está consumando, está fazendo isso, exatamente o que Deus oficializou, né, que fez lá por Adão e Eva, que foi pegar um animal sem culpa, tirou o couro do animal e fez vestimenta para cobrir Adão e Eva o seu pecado. Então isso significa um sangue inocente
teve que ser derramado para cobrir a nudez de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva. Então Deus já estava apontando, e agora que Deus revela de uma forma maior aquilo que ele tinha apresentado em Gênesis 3:21, tá? E é por isso que nós entendemos que aquela forma que Deus usou no Gênesis 3:21 era a forma do homem ter o seu pecado coberto, o qual Caim não entendeu e não fez, mas Abel fez, porque Abel levou da primícias do seu rebanho, dos carneiros e a gordura daqueles, que é o que está sendo dito agora. Então aqui confirma que o meio pelo qual Caim deveria encontrar paz com Deus e fazer e oficializar a forma correta dele ter perdão de Deus e vencer o mal na sua vida era acreditar que a forma que Deus tinha apresentado a Adão em Gênesis 3:21, sangue de um animal inocente dando a vida pelo culpado, no lugar do culpado, em um holocausto, essa era a forma correta de se fazer expiação pelo pecado. Mas Caim não quis saber e não quis de jeito nenhum, recusou essa maneira correta e a forma certa de se fazer, porque primeiro no coração ele rejeitou a Deus e rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o conhecimento que Deus tinha deixado para ele, e assim o mal se apossou do coração de Caim e ele consumou o pecado matando o seu irmão. Tá? Então, essa oficialização aqui, que é mostrada, tudo isso aqui que eu estou lendo, corrobora e confirma Gênesis 3:21 como a forma pelo qual Deus determina a forma de haver remissão de pecado, e tudo isso é um apontamento para Cristo que haveria de fim no futuro, e eles tinham que crer que essa era a forma correta que Deus estava proporcionando como oficialização de remissão de pecado. Eles tinham que crer, mesmo sem saber do Cristo, mesmo sem saber do descendente da mulher que iria nascer, eles sabiam que viria, mas eles não entendiam que essas ofertas aqui eram o apontamento para Cristo, que para eles era futuro, para nós já é passado 2000 anos, que essa era a forma correta, essa era a maneira o qual Deus proporcionou para que houvesse remissão de pecado, para que a ira de Deus fosse satisfeita e eles fossem perdoados, e tudo isso ia consumar na morte de Cristo. Por isso, quando Jesus morre, ele diz: tudo está consumado, porque tudo se consumou no dia que Cristo morreu, e todas as coisas foram restauradas por meio do sangue de Cristo. Então Israel está recebendo um deslumbre do que Cristo ia fazer. E por que Cristo ia fazer? Então tudo aqui tinha que ser feito da forma correta e de uma forma que é o quê? Entendimento. Buscar a Deus no entendimento. Entendendo o que você está fazendo. Você não pode estar dentro da igreja, você não pode estar fazendo algo para Deus sem entender o que você está fazendo. Isso é errado. Eu tenho que adorar a Deus em espírito e no meu entendimento. Não existe esse negócio de eu estar orando e estar falando com Deus e começa a falar em outras línguas estranhas, língua disso, língua daquele, e você começa, muitas igrejas neopentecostais ou pentecostais, que fica pulando o pé e diz que é manifestação e que não entende o que está acontecendo, que foi tomado pelo Espírito. Isso é mentira. Isso é engano, isso é doutrina de demônios. Tá? Então não caia nessa falácia. Tudo tem que ser feito com entendimento. Então por isso Deus matou Nadab e Abiú, né? Aí vamos continuar na leitura aqui, né? Vamos continuar na nossa leitura, né? Que é: então o Senhor disse a Arão: vocês e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Tá vendo? Provavelmente Nadab e Abiú estava numa farrinha, estava numa festinha. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Tá? Então fazer distinção entre aquilo que era santo
entre aquilo que estava santificado dentro do tabernáculo e somente levar fogo ou qualquer coisa oficializada, coisa santa, pura, perfeita, e não, né, entrar lá de bebo de qualquer jeito e entrar com fogo que não era fogo do altar, que Deus tinha mandado pegar fogo do altar, que era para usar o fogo que estava ali dentro. Então eles tinham que ter pensado, imaginado. E por que eles não fizeram isso? Porque eles não fizeram porque estavam bêbados e não fizeram distinção entre o que é puro e o que é profano. Moisés disse a Arão e aos filhos dele que lhe restaram, Eleazar e Itamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e como-na junto no altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssimo. Como-na junto no lugar sagrado, pois foi dado a vocês e aos seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa, que foram movidos para o alto como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a você e a seus descendentes como sua porção da oferta de paz apresentada pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado, que essa versão NVT está omitindo o segundo bode. E eu vou fazer de novo um vídeo falando sobre isso, que a NVT está omitindo coisa séria. Depois Moisés procurou cuidadosamente o bode pela oferta pelo pecado, que é o bode que é levado ao deserto, que é chamado bode de Azazel, que não morre, ele é largado no deserto por alguém cerimonialmente puro, e ele é largado ao deserto, a própria sorte de Deus, que vai fazer expiação com aquele bode pelo povo. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar e os filhos que restaram de Arão. Ele disse: por que não comer a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. E no entanto, essa tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés viu isso, deu-se por satisfeito. Então agora Arão entendeu. Veja como um homem sóbrio está oficializando. Ele entendeu que ele não podia comer a oferta naquele dia por causa da morte de Nadab e Abiú. Então ele não estava preparado, o coração dele estava contrito e ele não estava, vamos dizer assim, em sua capacidade total, né, para estar comendo, que era, como era a carne da oferta pelo pecado do povo, era a oferta santíssima. Então se ele comesse na condição que ele estava, provavelmente ele morreria. Provavelmente ele morreria. Então, sabiamente, Arão concluiu: não posso comê-lo. Então, quando Moisés entendeu que estava certo o que Arão disse, então Moisés ficou por satisfeito, tá? Então, aqui se encerra, né? Até no capítulo 10, né? E aí a gente encerra aqui, a gente vai para o capítulo 11, que é a parte 5 desse estudo, né? Que é o caminho para Deus por meio dos sacrifícios, né? E por meio dos sacerdotes, que a gente entrou por meio do sacrifício e por meio dos sacerdotes. Tudo isso apontando para Cristo. Depois, provavelmente a gente vai ver, talvez eu vou ler o livro de Hebreus,
Porque o livro de Hebreus fala exatamente de como Cristo é superior a todos esses sacrifício e holocausto. Então eu vou pegar lá, quando eu terminar de ler o livro de Levítico, que é a oficialização aqui, que é o caminho para Deus através dos sacrifícios e o caminho para Deus através dos sacerdotes, tá? Pela oficialização do sumo sacerdote. Então eu vou ler lá essas duas partes, aonde o escritor de Hebreus explica que Cristo é a própria oferta e a oferta dele é muito maior do que a oferta que é descrita aqui na lei que regulamenta as ofertas e como Deus aceita essas ofertas e regulamenta o ofício dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes como alguém que é o caminho para levar o povo até Deus, como Cristo é superior às ofertas e como ele é superior ao sumo sacerdote de Arão, os levitas, tá? Cristo é superior a tudo isso. Eu vou ler isso lá no livro de Levítico. Acho que quando a gente acabar de ler aqui o livro de Levítico, eu vou ler essa parte mostrando para vocês que Cristo é superior a tudo isso. Tá, e eu estou fazendo essa leitura para que vocês entendam e compreendam, porque aqui estamos lendo a respeito do próprio Cristo, para que vocês entendam o porquê Cristo teve que morrer daquela forma, daquela maneira, porque tudo isso já estava predito, tudo isso já existia um tipo sendo feito em Israel, até que Cristo viesse, para quando ele viesse e oficializasse tudo isso, o seu próprio povo, o povo de Israel, o povo de Deus, reconhecesse Cristo e tomasse posse dessa bênção. Mas como nação eles não tomaram. Porque ele, como nação, com as suas autoridades, eles rejeitaram Cristo. Mas todo aquele que o aceitou, Deus deu, tá lá em Evangelho de João, né? Porque ele veio para o seu povo, mas o seu próprio povo o rejeitou. Mas todo quanto o aceitou, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, como nação, eles rejeitaram o Senhor, sempre rejeitou o Senhor, porque lá no livro de Êxodo 32, eles adoraram o bezerro de ouro, rejeitando o Senhor em seu coração. Então, eles foram acumulando ira sobre ira até a vinda de Jesus. E por eles ter acumulado tudo isso, como nação, Cristo não se revelou a eles, tá? Se revelou somente aos pequeninos, aqueles que não o buscavam, aqueles a qual Deus quis se revelar. Cristo foi revelado e a salvação do Senhor veio sobre todos aqueles que creem em Cristo Jesus, mas não sobre a nação de Israel, tá? E aí Deus vai tratar agora com a igreja, dá Cristo à igreja para santificá-la através da conversão de judeus, gregos, romanos, bárbaros e todo mundo, um novo povo, um povo consagrado a Deus através do sangue de Jesus, que é toda essa oficialização aqui apontando para Cristo. E agora nós temos a salvação e a garantia eterna de uma vez por todas e não precisa mais fazer tais sacrifícios que aqui são feitos, que aqui foram lidos, através dos animais mortos e através da oficialização do sumo sacerdote e do sacerdote, Eli, Arão e seus filhos, e assim nós fomos perdoados pela fé, crendo que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi isso que João Batista diz. Eis o Cordeiro, ele olhou para Cristo e apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro que é oferecido aqui, Cordeiro que Abel ofereceu, o Cordeiro dos animais que Jó ofereceu, Abraão, Isaac e Jacó ofereceu, o povo, os levitas, através de Arão e os sacerdotes oferecem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que está lá no livro de Apocalipse 13:8. O livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis 3:21. O Cordeiro de Deus que foi morto. Gênesis 3:21, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso que foi Deus que deu o mandamento a Jesus, Deus que deu a lei a Jesus, para representar nós, o ser humano, porque ele era 100% humano,
Por isso ele sofreu, foi chicoteado, sofreu, saiu sangue, sentiu dor, chorou. Ele era um homem porque ele tinha que ser homem, porque um homem pecou no Jardim do Éden e um homem tinha que pagar pela culpa de todos os outros homens, né, para haver remissão de pecado de todos aqueles que são filhos de Deus que creem no nome de Jesus. Então, Deus proporcionou o Cordeiro, Gênesis 3:21, que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é aquele Cordeiro do Apocalipse 13:8, né? Lê lá Apocalipse 13:8 para vocês entenderem, né? Não adorarão a besta, não adoraram a besta, adorarão a besta, né? Apocalipse 13:8, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tá? Ele é o sumo sacerdote que fez o verdadeiro trabalho, a verdadeira oficialização diante de Deus e do Pai, e Deus aceitou o seu corpo, o seu sangue, que foi derramado ali em Jerusalém, sobre o Gólgota, né, sobre o Monte da Caveira, diante de Jerusalém, e assim o sangue dele foi derramado, e Deus aceitou o sangue dele, e a ira de Deus foi apaziguada, e agora Deus nos aceita através da condição de que devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e que ele ressuscitou e está à destra de Deus agora. A gente deve confessar isso com a nossa boca e crer em nosso coração nessa verdade. E assim somos salvos pela graça, que é o que? Favor imerecido. Tá? Então assim, é aqui que nós acabamos de ler, aponta para Cristo Jesus. Muito obrigado a você que ficou aí até agora. Fico muito contente pela presença de cada um que assistiu. Já dá o joinha, seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos da igreja, do WhatsApp, grupos políticos, aonde você vê esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam entender o verdadeiro significado dessas ofertas, de tudo isso que existiu ali naquele tempo, no tempo que Deus deu esses mandamentos, 603 mandamentos e leis e ofertas e sacrifício e tudo mais, para que o povo de Israel fizesse isso por eles, por aquele momento, até que Cristo viesse e fizesse a restauração, a oficialização verdadeira diante do Pai, e que não é mais necessário seguir mais essas práticas e regras de leis de sacrifício e holocausto. Então, muito obrigado, até uma ótima terça-feira, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim, Deus o quer. Querendo Deus, quem impedirá?